Alô, meus amigos de Nossa Senhora de Lourdes e região. Chegou em nossa cidade restaurante Tempero Caseiro da minha amiga Vilma. Entre em contato conosco pelo número 079-998-836454 ou 079-996-728074. Estão funcionando de segunda a sexta a partir das 11h30 da manhã. Ligou, chegou. Restaurante Tempero Caseiro, a melhor opção para você de Nossa Senhora de Lourdes e região. Palavra bastante conhecida, mas a gente quer falar um pouco sobre um tema atual. A gente demos uma palavra para o grupo da igreja, mas o Espírito Santo ainda nos deu a direção para trazer esta palavra para a igreja de Deus aqui neste lugar ainda. Porque Deus, meus amados irmãos, Ele fala conosco através da sua palavra. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, antes ela fará o que lhe apraz, ela fará o efeito em cada coração e em cada vida. E hoje a gente quer conscientizar os irmãos sobre a importância da política para a igreja, mas ao mesmo tempo dizer aos irmãos o cuidado que a gente deve ter no meio da política. Porque antigamente a visão das pessoas era achar, meus irmãos, que a política era coisa do diabo. Antigamente as pessoas achavam que a política era coisa do inimigo da nossa alma. Mas eu quero dizer para a igreja de Deus nesta noite que a política ou os políticos já existia desde o começo do mundo. Então, podemos dizer pela Bíblia que José, ele era o governador do Egito. Que é um governador? Que governa um estado. Podemos dizer que Daniel, pela Bíblia, era governador da Babilônia. Por quê? Porque governava aquele país. Podemos dizer pela Bíblia que José de Arimateia era senador da República, pois o mesmo pegou o corpo de Cristo e inaugurou a sepultura que não tinha ninguém. Então a política não é coisa do diabo, já existia desde a fundação do mundo. Então não para entender? Amém. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é o que a gente fala da política ou o que a gente faz por causa da política. Porque quando eu estava orando a Deus em espírito, Deus falou ao meu coração: o homem mata e morre por causa da política, mas para pregar a minha palavra, muitas das vezes tem vergonha ou tem medo de anunciar o meu nome. Mas por causa de política, muitos estão brigando, muitos estão discutindo, muitos estão ficando inimigo, mas para falar da minha palavra, muitas das vezes tem medo e não tem coragem. Para falar do amor de Deus, muitas das vezes falta coragem e dá medo. Para levar a palavra de Deus para quem precisa, muitas das vezes, o Espírito Santo falou, dá falta de coragem e dá medo, tem vergonha. Mas para falar daquilo que passa, as pessoas não têm. E eu quero dizer à igreja de Deus nesta noite, que a política já existia desde a fundação do mundo. E quem vota é cidadão brasileiro. Tem que exercer a sua cidadania, tem que exercer o seu direito para não ter nenhum constrangimento mais na frente. Mas a palavra que eu dou para os irmãos nesta noite é que a gente deve tomar cuidado. Não brigar por causa de política, não brigar por causa de partido A, de partido B. Ao invés de brigar por causa de partido A, de partido B, a gente temos que orar e pedir sabedoria a Deus para não arranjar confusão aí fora. Porque eu tenho visto, lendo e estudando, muitas pessoas sendo perseguidas por causa da política. Eu tenho visto muitas pessoas sendo mortas por causa de política.
Eu tenho visto muitas pessoas sofrendo atentado de morte por causa de política. Por quê? Porque não vigia e nem ora. Porque se vigiasse e orasse, não estava passando por isso. Então vote naquele que Deus colocou no seu coração. Como eu disse no começo, tem homens e mulheres de Deus preparados. Deus já colocou no teu coração. Mas não brigue por causa de política e nem faça politicagem, porque isso não é de Deus. Não fique mal das pessoas por causa de política. Não discuta por causa de política e não deixe de ser amigo das pessoas por causa de política. Cada quem faz a sua parte, entrega todo mundo na mão de Deus e Jesus fará a vontade dele naquele grande dia através da tua vida em nome de Jesus. Mas não fique com raiva das pessoas por causa de política, porque política passa, o poder é 4 anos, vem e passa, mas Jesus permanece. Não é verdade? Jesus permanece para todo sempre na nossa vida e em nosso meio, amém? Então dá para entender? Aí, o que é política, irmão? Tá bem, é eleição. E eleição traduzido é escolha. E a escolha é a gente que faz. Mas a gente devemos orar a Deus e Deus vai mostrar qual é a pessoa preparada para estar ali. É por isso que a nossa igreja, ela tem um político preparado para defender a obra de Deus. É por isso que outras igrejas têm políticos preparados para defender a obra de Deus. E muitas das vezes a gente deixa de colocar um conhecedor da palavra para colocar aquele que muitas das vezes vai fazer mal à igreja de Deus na terra. Não é verdade? Muitas das vezes a gente deixa de dar apoio ao servo de Deus que a gente conhece que é direito, para apoiar muitas vezes aquele que não tem compromisso com a palavra, e muitas das vezes vai criar leis e meios para tentar prejudicar a igreja. Como a gente via e vê muito aí em outros países afora. Crente querendo cultuar Deus e não pode, porque o governo não permite. Crente querendo ter um culto para adorar a Deus e não pode, porque se o governo pegar com a Bíblia na mão é capaz de ser preso ou até morto. Mas está ali por quê? Porque Deus quis? Não, porque colocaram através do voto, e por colocar através do voto, Deus permitiu estar ali, porque votaram, elegeram aquele. Está dando para entender? Aí a Bíblia diz, quando o justo governa, a Bíblia diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando é ímpio, o povo sofre. Não é verdade? Aí alguém diz assim, mas irmão, é assim mesmo. Não, a gente pode mudar. A gente pode fazer a diferença. A gente podemos fazer a diferença. A gente podemos mudar através do nosso voto, através da nossa vida. Podemos, com a permissão de Deus, colocar pessoas de Deus preparadas lá para defender a igreja de Deus contra a lei do aborto, contra a lei de legalizar drogas, contra a lei de outras e outras coisas que o tempo não permite a gente falar. Se a gente colocar um servo e uma serva de Deus, tenha certeza que quando essa lei chegar, ele que é comprado pelo sangue de Jesus, não vai assinar porque sabe que desagrada aos olhos de Deus. Estão para entender? Mas se colocar pessoas que não têm o temor de Deus, a obra de Deus vai sofrer. Aí vai querer fazer lei para fechar a igreja. Depois está querendo fazer lei para não poder ter culto. Depois estão querendo fazer lei para não poder ter a Bíblia na mão. E isso Deus não quer. Só depende da gente através do voto que a gente vai dar. Tá certo? Mas eu quero dizer aos irmãos nesta noite que a política não é coisa do diabo. Eu quero dizer aos irmãos nesta noite que a política não é coisa do cão e não é coisa dos infernos, como muitos pensam. Mas a política já existia desde a fundação do mundo. E eu disse aos irmãos nesta noite, José era político, mas José, por ser governador, você via José misturado com as coisas do Egito? Não. José fazia a diferença. Por Daniel ser político, você via Daniel misturado com a idolatria da Babilônia? Não, porque Daniel era servo de Deus. Por ser político, você via José de Arimateia, senador, misturado com idolatria? Não, porque conhecia a palavra de Deus.
E bem assim, para a glória do Senhor, ainda existem homens e mulheres que ainda conhecem a palavra, têm o temor de Deus no coração e está precisando da gente, dar apoio para ele estar lá nos defendendo da lei contrária, dos projetos contrários à palavra de Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus deu para mim hoje, transmitir para vocês, é uma palavra de conscientização, que a gente podemos mudar. A gente podemos fazer a diferença e a gente podemos colocar pessoas de Deus lá para defender a igreja. Não é verdade? Porque eu estou aqui, né, irmão? Eu estou aqui, mas não sei o que é que está rolando lá na Câmara de Deputado Estadual. Eu não sei o que é que está rolando lá do lado de Brasília. Eu não sei o que é que está acontecendo. Eu só sei que eu tenho que orar e Jesus tenha misericórdia, tome de conta de quem está lá e não deixe a obra de Deus sofrer, não deixe a obra de Deus ser perseguida. Não é verdade? Então, irmão, e é isso que eu digo aos irmãos também, que muitas das vezes, como eu falei no início, a pessoa briga por causa de política, mas não tem coragem de pregar a palavra de Deus. Não tem coragem de dizer que é crente. Se alguém perguntar, você vota em fulano e tal, aí diz o nome do partido, o nome do candidato. Mas se dizer, você é crente, aí mulher tem medo de dizer que é crente. Não é verdade? Mulher tem medo de dizer que é crente, mulher tem medo de dizer que é servo de Deus, com medo do que as pessoas vão dizer, ou com medo da perseguição que vai sofrer. Mas hoje, Deus, através dessa palavra, Ele diz que é para a gente ser diferente. Ele diz que não é para a gente temer, mas Ele também diz que é para a gente colocar pessoas de Deus lá para defender essa igreja dos projetos contrários à sua palavra. Então, minhas irmãs, que Deus abençoe, que você guarde esta palavra, mas eu tenho certeza que Deus falou fortemente ao teu coração, tá certo? Não brigue por causa de política não, política vem e passa, o poder é só 4 anos. Mas em vez de brigar por causa de política, por causa de partido político, pregue o evangelho, ore por quem precisa, evangelize quem está precisando, faça a visita aos enfermos, porque o negócio, eu vou dizer sem medo de errar, depois que passar, olha, nem se lembra que eu existo, acho que nem me conhece direito. Não é verdade, irmã? Depois que passar, nem se lembra que eu existo e nem sabe se me conhece direito, não é verdade? E aquelas pessoas que ficou muito brigando, depois está aí, né, sendo perseguido, está aí, infelizmente, sendo perseguido, sofrendo afronta de mal de um com o outro por causa de coisa passageira. Mas que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Vamos agora para o momento das orações.